Olá pessoal, bom dia. Sejamos bem-vindos a mais um momento dos nossos queridos episódios diários, que é uma produção da Comunhão Espírita de Brasília, tocada, titularizada, gravada por Flaviana, por Cláudia, por Wagner, da qual eu tenho a alegria e a responsabilidade em participar. Estamos trabalhando o livro sequenciadamente, Pão Nosso. Estamos no capítulo 62, intitulado Jesus para o Homem. Tem uma carta de Paulo aos Filipenses que diz o seguinte: E, achando em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vou fazer uma breve pausa aqui. Paulo faz um registro que às vezes a gente tem essa perspectiva de pensamento que Jesus se propôs a uma situação de humilhação, de ter ido lá a Via Crucis, de não ter, na hora que foi interpelado por Pilatos, feito uma intervenção mais estruturante, e da Via Crucis e Calvário ter desencarnado lá na cruz. Mas aqui, nesse texto, tem um recorte de Paulo que é muito importante, que Jesus foi obediente. Obediente a quê? Obediente à lei de Deus? Ou obediente à lei dos homens? Vou fazer 5 segundos de pausa para você pensar. Jesus foi obediente à lei de Deus ou obediente à lei dos homens? Se Thelma, porventura, estiver nos assistindo, não se assuste, Thelma. Vamos para mais um momento de 5 segundos. Na minha percepção, Jesus foi obediente à lei dos homens, porque a lei de Deus é algo inexorável. A lei de Deus é algo contínuo. E Jesus, na minha leitura, ele obedeceu à lei de Deus por causa da sua humildade. Jesus obedeceu à lei de Deus por causa da sua inclusão. Jesus obedeceu à lei de Deus por causa do seu trabalho. E, principalmente, Jesus obedeceu à lei de Deus por causa do seu exemplo. Jesus, ele segue também uma obediência à lei do homem no seu martírio, no seu calvário, porque ele se deixou julgar. Ele se deixou levar pelaquela decisão imediata. Há quem pense, por exemplo, que Jesus era um revolucionário, indo em contracorrente, digamos assim, no contrafluxo, a toda uma lógica de adoração até então estabelecida. E Jesus obedece à lei de Deus porque ele vai procurar os mais humildes. Jesus obedece à lei de Deus porque ele vai procurar os mais necessitados. Vamos um pouco aqui à leitura do texto de hoje. O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pescadores, do governador do mundo a servo de todos, do credor magnânimo a escravo, do benfeitor a perseguido, do salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, do redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, do celeste pastor
a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Jesus, ele tem uma proposta para a gente, por isso que eu acho que o título é Jesus para o Homem. Jesus, ele tem uma proposta para a gente sobre paciência. E o que é que acontece? Nós, nos nossos processos imediatistas, que é natural da condição de um espírito ainda no estado de imperfeição, ainda embrionário, aí engatinhando as palavras de vida eterna ensinadas por Jesus, nós somos imediatistas e queremos que as nossas situações se resolvam de acordo com os nossos interesses, de acordo com os nossos propósitos. Mas nem sempre é assim, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nem sempre é assim, porque nós, enquanto seres milenares, temos uma perspectiva de reencontro com outras reencarnações por intermédio da lei de causa e efeito, por intermédio da lei de ação e reação. E muito do que a gente passa hoje, que a gente não entende, é mais um processo de colheita das nossas próprias atitudes. Qual é a proposta espírita em relação a isso? Que nós temos a eternidade para nos adaptar. Nós temos a eternidade para nos reformular. Esse corpício que nós habitamos é meramente temporário. Esse corpício que nós habitamos é uma ferramenta de trabalho. Conforme Allan Kardec registra na questão 257 do Livro dos Espíritos, o corpo é um instrumento da dor. É um texto incrível, incrível, chamado Ensaio Teórico sobre a Sensação dos Espíritos. Nós somos o que nós pensamos. E diante das nossas vicissitudes, diante das nossas tempestades, diante dos nossos terremotos, diante dos nossos maremotos, temos um evangelho, que é um porto seguro de amor e de calmaria. De um melhor amigo que a gente tem, dizendo, paz, está sendo difícil aí, mas bota uma fezinha na vida, bota uma fezinha em você, você não está sozinho não. Deus comanda tudo. E isso é Jesus falando para a gente, tá? Jesus falando, bota uma fezinha, bota uma fezinha. E eu, Cristo, estou com vocês, sendo a luz do mundo. Se o dia está nublado, se o dia está tenebroso, se o dia está inseguro, abramos o nosso coração para a luz do Evangelho entrar. Abramos o nosso coração para a luz do Evangelho fazer como se fosse um processo de fotossíntese para a gente ressignificar as nossas dores e criarmos, a partir dali, mais uma marca da vida. Era isso que tínhamos para falar na manhã de hoje. Um abraço, até o próximo episódio. Você, de onde é? Você conhece a Comunhão Espírita de Brasília presencialmente? Digita aí, que centro espírita você frequenta na sua cidade?
Um abraço e até a próxima.